E aí, galera? Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda à nossa aula tradicional de quarta-feira. Eu tenho muito orgulho de trazer esse movimento para vocês, que é o movimento da nova advocacia previdenciária. É um movimento onde os advogados estão entendendo que tem um negócio, que não é mais só profissão. Estão entendendo que tem uma empresa, que tem uma atividade que você usa a advocacia como um instrumento, como um meio de realização pessoal. E uma advocacia que não depende 100% de você, até porque se você ficar doente hoje e você é o seu próprio escritório, o escritório para junto com você. Quem aqui não quer ter liberdade de poder ficar 10 dias viajando com a família enquanto o escritório está funcionando e honorários caindo na conta? Quem aqui não quer ter a liberdade de poder sair numa terça-feira à tarde, 2 horas, para tomar um café com um amigo, enquanto o seu escritório está funcionando e você está atendendo e fechando contratos? Quem aqui não quer ter a tranquilidade, a segurança de advogar em qualquer processo administrativo ou judicial previdenciário? Quem aqui não quer mais se sentir frustrado de ver a advocacia parada, estagnada, com medo de fazer o requerimento, de atender o cliente, de dar o preço dos seus honorários, de ir para uma perícia médica, de ir para uma sustentação oral no Conselho de Recursos da Previdência Social, de ter medo de atuação, que deve ser horrível você acordar todos os dias inseguro, sabendo se você está fazendo, sem saber se você está fazendo um bom serviço ou não? Quem aqui não quer viver mais essa advocacia está no lugar certo, porque é isso que a gente vai te ensinar durante esse evento que está chegando. Faltam só 13 dias para você viver de previdenciário, para você sair do zero aos honorários em 30 dias e você ter acesso a uma prática, a uma estratégia para você atender clientes todos os dias, fechar contratos, atender clientes de tudo quanto é lugar do Brasil, não depender do judiciário, não depender do próprio INSS, fazer serviço como planejamento previdenciário, que você pode cobrar na assinatura do contrato, e mais, poder prospectar sem precisar aparecer se você não quiser, sem precisar ter que produzir vídeo através do tráfego pago. E mais, saber como fazer a gestão do seu escritório. Eu quero fazer algumas perguntas aqui com vocês. Eu sempre faço essas perguntas antes das aulas começarem, para a gente entender o momento que vocês estão vivendo hoje na advocacia. Primeira pergunta que eu tenho para perguntar para vocês, inclusive, se vocês puderem, respondam aí no chat, que me ajuda muito. Quem aqui não tem um fluxograma definido de trabalho quando chega no seu escritório? Não sabe o que faz? Chega, abre as intimações, pega o WhatsApp, fica vendo o que tem ali, fica vendo os e-mails, a demanda, mas chega no final do dia tem a sensação de que não produziu nada. Quem tem essa sensação? De que, Thiago, eu não tenho um passo a passo. Eu não sei o que eu faço quando eu chego no escritório. Eu não sei o que eu faço, quando eu pego uma petição. Eu não sei o que eu faço quando eu pego um cliente. Eu não tenho ferramentas, eu não consigo fazer o controle do meu trabalho. Isso é gestão, pessoal. Isso é gestão. Às vezes, você fecha o contrato com o cliente e, de repente, você está lá trabalhando, estudando para fazer aquele processo e chega outro cliente para você poder atender. E aí você fecha mais um contrato. Aí, de repente, você está lá cheio de serviço e você não consegue dar conta. Porque você não tem uma rotina diária de trabalho. Você não consegue entregar em volume. E, atender online, atender cliente online, é você atender 30, 40 clientes por dia no WhatsApp. Eu tô aqui com o pessoal da minha mentoria, eles estavam agora no grupo do WhatsApp falando a quantidade de contatos que eles receberam hoje. Até postaram, não sei se dá para ver aí, não sei se vai aparecer para vocês, mas postaram até o WhatsApp deles com várias mensagens de clientes. E para você poder dar uma vazão a esses clientes, você precisa ter um fluxograma de trabalho. É a mesma coisa o operacional do seu escritório. Quando você divide operacional, onde a sua atuação no operacional é fazer as peças, é fazer os requerimentos, é acessar o meu INSS com frequência, o INSS digital com frequência, ter um passo a passo, você consegue dar vazão, porque você vai fechando mais contratos e você tem um passo a passo do que você tem que fazer para entregar esses contratos, tá? Então, se você está perdido, você está numa situação hoje que você não tem a mínima noção do que fazer quando você abre a porta do escritório, quando fecha, trabalha até tarde, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não está conseguindo dar conta e não está ganhando dinheiro, aguarda até fevereiro, até o final de fevereiro.
esse evento que eu vou trazer para vocês, uma nova advocacia previdenciária, uma forma diferente de atuar nos benefícios do regime geral, tá? Agora, outra pergunta. Quem aqui, na hora de pegar um requerimento, na hora de pegar um cliente para atender, não sabe quais são as perguntas qualificadoras para atender esse cliente? Tem dificuldade de saber quais são as perguntas por tipo de benefício? Tiago, eu peguei uma aposentadoria, mas eu não tenho a mínima ideia do que perguntar para o cliente. Vou dar 2 exemplos aqui de 2 perguntas que muita gente não faz quando pega uma aposentadoria para fazer. Primeiro delas, não pergunta para o cliente se ele tem tempo militar. Se ele tem tempo militar, porque esse tempo militar pode ser considerado para tempo de contribuição. Outra questão, se o seu cliente foi aluno aprendiz, porque aluno aprendiz não vai constar lá no CNIS do seu cliente. E aí você não pergunta, às vezes ele tem tempo como aluno aprendiz, pode agregar no tempo de contribuição também. Outro erro que eu vejo muitos advogados não perguntarem é: você durante toda a sua vida contributiva trabalhou por conta como autônomo, sem pagar o INSS? Para quê? Para ver se tem a possibilidade de pagar atrasados. Pagar atrasados para poder entrar em alguma regra. Para dar o tempo de contribuição. Então, muitos advogados aqui têm essa dificuldade porque não têm a segurança de atuar. Tem o medo, o receio de advogar na área previdenciária. Agora, uma outra pergunta. Comenta aí, pessoal. Vamos comentando. Outra pergunta. Quem aqui acorda de manhã cedo, como foi o dia de hoje, sem saber se você ia trazer mais clientes para o escritório ou não? Tiago, eu não estou fazendo nada para trazer mais clientes. Tá? Não estou fazendo nada para trazer mais clientes. Você acordou hoje e você não fez nada. Você não tomou nenhuma ação. Você não foi atrás de clientes, você não conversou com ninguém, não ligou para ninguém, não ofereceu nada para ninguém. Quem aqui não fez nada hoje para conseguir um cliente novo? Ó, olha a quantidade de pessoas. Quem está no Instagram, pessoal, e quiser ver a tela melhor, vai no YouTube, Advocacia na Prática, tá? A gente já está com quase 400 pessoas aqui, ó. E sabe por que isso, pessoal? Sinto lhes dizer, mas existe uma advocacia antes e depois do provimento 205. E eu garanto que muita gente aí não sabe o provimento 205. Existe uma advocacia antes e depois da pandemia. E eu garanto que tem gente aí que ainda está com aquela cabeça de que não pode anunciar o seu serviço na internet. E se você está começando na advocacia agora e não quer advogar como se fosse há 10 anos atrás, olha que louco isso, hein? Tem gente aqui que está começando agora na advocacia, mas está começando como se fosse há 10 anos atrás. Você não quer viver essa advocacia? Dá até arrepio, né? Dá até arrepio. Então aguarda, que o nosso evento vai trazer uma nova possibilidade de você advogar na nova advocacia previdenciária, tá? Na nova advocacia previdenciária. E que evento é esse, Thiago? É o nosso evento que começa agora, daqui 13 dias, advogando no previdenciário, onde eu vou te ensinar prospecção e fechamento de contratos, venda, vou te ensinar a vender seus serviços previdenciários, onde eu vou te ensinar a gestão do seu escritório, como dividir o escritório em setores, como dividir o setor comercial, o operacional, o administrativo do seu escritório, e como você advoga nos melhores benefícios em 2024. Como você vai advogar nos melhores benefícios em 2024. Então, essa daqui é a nossa área do aluno do evento. Tem uma área do aluno lá, onde vão ter as aulas e vão ter também alguns materiais liberados para vocês. Olha o que já tem liberado aqui, ó. Modelo, o nosso e-book, modelo de contrato de honorários previdenciários, tem modelo de requerimento de aposentadoria híbrida antes da reforma, tem modelo de requerimento de aposentadoria por pontos. Então tem muito modelo aí. A gente vai disponibilizar pelo menos uns 30 modelos para vocês, tá? Uns 30 modelos, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. É minha mãe que tá mandando mensagem aqui. Eu tô avisando ela que eu tô no meio da aula aqui. Pera aí. Vamos lá. Então, tem bastante modelo. Se você ainda não se inscreveu, você que tá aí no Instagram
e quiser se inscrever, é só comentar a palavra 2024. E você que ainda não se inscreveu no evento, eu vou colocar aqui a página para você e aí você faz a inscrição depois, tá? Beleza? Aqui, ó. Essa é a nossa página. Depois eu libero o link aqui no chat para vocês. Show, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre benefícios por incapacidade. A nova petição inicial dos benefícios por incapacidade. Você que tem dificuldade hoje de entender como funcionam os benefícios por incapacidade, hoje eu vou dar um passo a passo de como você advoga nessas ações, tá? Primeiro, como eu gosto, como eu sou um bom gestor, e eu quero dar para vocês a possibilidade de vocês terem resultado amanhã, com o que eu estou ensinando aqui para vocês, eu quero dar uma dica de como você faz a prospecção desse tipo de cliente, tá? Como que você vai fazer a prospecção desse tipo de cliente? Existem duas formas. A primeira dor que você vai trabalhar na hora de fazer o anúncio para atender esse tipo de cliente é aquele cliente que teve o benefício indeferido, tá? Aquele cliente que teve o benefício indeferido pelo INSS e não sabe o que faz. Então, esse tipo de cliente, você vai criar uma campanha específica no Facebook, uma campanha específica no Facebook, e você vai colocar lá nessa campanha a seguinte frase, ou um vídeo, enfim, não importa, tá? Onde você vai fazer uma campanha específica para pessoas de idade entre 23 a 40 anos de idade, tá? 23 a 40 anos de idade. Você vai colocar essa média de idade lá no Facebook, tá? Thiago, eu nem sei mexer no Facebook, não tem problema. Só pega a dica aqui de como você faz a prospecção online desse tipo de cliente, tá? E você vai, no próprios stories, quando você vai lá nos stories, você vai em criar, ou você pode fazer isso no Canva também. Você vai lá nos stories, você vai em criar, vai aparecer essa telinha preta aqui, ó. E aí você pode escrever. Aí você pode escrever também, do tipo assim, está incapacitado para o trabalho e teve o benefício negado pelo INSS, o que você pode fazer? Aí você explica, ó, você pode recorrer, você tem que ver qual foi o motivo do indeferimento, se o INSS indeferiu porque falta qualidade de segurado, fazer um post explicativo para essa pessoa, um post informativo, dizendo quais são os próximos passos depois que ela teve o benefício indeferido. Beleza? E aí você vai impulsionar esse post lá no seu Instagram. Tem um botãozinho, depois que você posta, ele tem um botãozinho lá, azul, que é esse botãozinho aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí, ó. Esse botãozinho azul aqui, ó. Acho que não vai aparecer. Tem aqui embaixo do post, tá? Tá bem aqui no cantinho, ó. Esse é um post. Tá aqui embaixo. É um botãozinho azul que você vai turbinar a publicação. E aí ele dá o passo a passo lá no Instagram de como você vai anunciar isso. E pode anunciar a nível Brasil que você vai começar a ter contato de gente entrando em contato com você. No direct ou no WhatsApp. Não importa. Essa é uma das estratégias. Você fazer um post explicando qual o passo a passo quando o benefício ele é indeferido. Ok? Beleza? Então, como a gente sabe hoje que o INSS tem indeferido muitos benefícios por incapacidade, principalmente de doenças comuns, é fácil você achar esse cliente, porque a dor dele é muito grande. E ele tem um nível de consciência muito grande, porque ele sabe que ele vai precisar de um advogado para resolver o problema dele. Ele não vai conseguir resolver sem um advogado. Então é fácil fazer esse post. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você trabalhar em doenças específicas para que a pessoa tenha direito ao benefício, que independe de carência. Por exemplo, se a pessoa tem nefropatia grave, cardiopatia, mal de Parkinson, tem alguma doença lá do artigo 151, e você faz o anúncio para essa doença específica, você vai atingir na dor do cliente. É possível você ter direito a uma aposentadoria por invalidez. E agora a gente sabe que é possível pedir aposentadoria e invalidez diretamente no INSS. Tá?
é outra forma de você fazer a prospecção desse cliente. Pegaram a dica aí? Vocês entenderam, pessoal? Como é que faz a prospecção online? Duas formas. Ou eu vou atingir só quem teve o benefício indeferido, ou eu vou atingir quem tem uma doença específica. Eu posso fazer um anúncio para cada tipo de doença, lá da portaria 2222 do INSS. Beleza? Show de bola? Vamos lá, então, para o passo a passo agora da nova petição inicial. Bom, benefício por incapacidade, esse nome ele veio com a reforma previdenciária de 2019 e o texto constitucional ele falava de invalidez e doença. Presta atenção nesses termos. Invalidez e doença, tá? Então, o texto ele falava de invalidez e doença. Tanto é que a gente falava de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E se você olhar numa situação macro, focado no facultativo, o facultativo não trabalha, correto? Ele não trabalha. E se você pegar o conceito do auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente, ele vai falar de incapacidade para o trabalho. Com essa mudança da reforma, dá uma brecha para entender que o facultativo não teria direito mais a um benefício por incapacidade. Porque retirou-se o termo doença e invalidez. Que aí um facultativo pode estar doente ou pode estar inválido. Tá? E aí a reforma ela trouxe uma nova roupagem para o artigo 201 da Constituição, onde diz lá: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial, e atenderá na forma da lei a 1. Isso aqui é um risco social, tá? Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Olha a loucura. Então, esse para o trabalho, dá uma brecha para entender que o facultativo não teria direito hoje a um benefício por incapacidade. Mas tem, tá? Tem sim o facultativo e é um benefício concedido a todos os segurados, desde o segurado especial, trabalhador rural, até o contribuinte individual, facultativo, segurado obrigatório, avulso, enfim. Beleza? Antes da gente falar da petição inicial, vocês precisam entender, tá? A diferença entre benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por incapacidade permanente. Eu vou trazer o conceito de cada um, trazer os requisitos, vou trazer carência, trazer RMI, tá? Então, prestem atenção, porque eu vou explicar passo a passo para vocês. Vamos lá. Pela Lei 8.213, todos os estudos de institutos previdenciários, a gente começa pela Lei 8.213, muito embora ela esteja desatualizada para muita coisa, tá? Mas o artigo 59, ele vai trazer o conceito do auxílio-doença. Pessoal, para quem está com imagem ruim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é a minha imagem, é a imagem de vocês. É a internet de vocês. Tem um botãozinho que é uma chavinha, é como se fosse uma engrenagenzinha, aí no canto de baixo da tela do YouTube de vocês. Quando você clicar aí, você vai ver que ele vai ter 3 opções lá: qualidade, velocidade e legenda. Você vai colocar qualidade e aí você aumenta a qualidade para 1080. Tá bom? Beleza? Edenilson, eu não posso mandar esses mapas mentais porque ele faz parte do nosso programa de mentoria, tá? Previdenciária. Ele não vai estar disponível, mas eu vou disponibilizar o modelo de petição inicial para vocês depois, tá bom? Então, o conceito do artigo 59, auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, esse é o conceito de auxílio por incapacidade temporária previsto lá no artigo 59 da Lei de Benefícios, que ainda não foi atualizada, né, com o termo da reforma, tá bom? O Ivan, a gente vai falar mais sobre a mentoria durante o evento do dia 20 a 26 de fevereiro. Já o decreto, aí ele já está mais atualizado. O decreto lá no artigo 71, ele vai dizer que o auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que,
uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Então, nós temos aqui alguns requisitos, tá? O requisito da carência, quando necessário, requisito da incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias, não é 15 dias, é mais de 15 dias, conforme definido em avaliação médico-pericial. O perito do INSS vai dizer se essa pessoa está incapaz ou não para o trabalho. É o perito do INSS. Não é o médico do empregado, não é o médico da empresa, não é o médico do segurado, é o INSS. Óbvio, a documentação médica ajuda na decisão? Ajuda, porque às vezes o exame pericial, a anamnese, não vai falar muita coisa para o médico. Então, os exames, eles são cruciais para analisar a incapacidade, tá? Então, sempre pense nisso aí. E aí, ó, nós temos algumas ressalvas. Então, a gente já entendeu que o benefício por incapacidade temporária, ele é concedido àquele que, uma vez cumprida a carência, que eu já vou falar que é a carência, ficar incapacitado, ou seja, não pode trabalhar, não pode exercer a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Tiago, como eu vou saber se o meu cliente está por mais de 15 dias consecutivos? Começa com um bom atestado. Começa com atestado médico. Eu não sou médico, então no atendimento, se o cliente chegar para mim e falar assim, ó, doutor, faz dias que eu não vou trabalhar, cadê o atestado? Não peguei. Não, você tem que ir atrás do atestado. O médico tem que avaliar você. Ele vai dizer se você está, por quantos dias você vai ficar afastado. Uma cirurgia, pessoal, é motivo para um auxílio-doença? É. Uma cirurgia é. A cirurgia pode ser incapacitante e pode gerar um pós-operatório por mais de 15 dias. E aí, enquadra-se no quesito de incapacidade. O segurado não pode trabalhar. Uma doença comum, um acidente de trabalho, pouco importa. É o risco social que o INSS tem que cobrir. Só que aí nós temos algumas exceções aqui, ó. Primeira delas, se o seu cliente, você vai ter que analisar isso na hora do atendimento, já era portador da doença antes do ingresso no regime. Então, por exemplo, a pessoa está lá e descobriu um câncer. E ela não recolhe, ela está sem qualidade segurado. Ela descobriu um câncer fora da qualidade segurado. E aí ela vai lá e recolhe, começa a recolher essa doença, a contribuição. E aí ela está fazendo o tratamento, o tratamento vai lá e deixa ela incapaz. Ela vai ter direito ao benefício? Em regra, não. Salvo se da incapacidade sobrevier motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Então, por exemplo, a pessoa teve o câncer, está tratando o câncer, mas de repente ela tem um agravamento dessa doença no curso da qualidade segurado. Lembrando que para esse tipo de situação, para ela voltar a ter a qualidade, a carência, para ela ter direito a esse benefício, ela vai ter que ter contribuído pelo menos a metade da carência. A metade da carência. Tá? E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco para vocês. Então, nesse caso, se agravou a doença, ótimo. Só que tem uma outra teoria, que é a data de início da doença com a data de início da incapacidade. Vamos supor que o meu cliente ele tinha qualidade segurado quando ele teve a doença, quando ele descobriu a doença. Só que aí, ele descobriu a doença, parou de trabalhar, não por conta da doença, mas foi dispensado, passou o período de qualidade segurado, aí ele perdeu a qualidade segurado. Só que, de repente, começa a incapacidade dele. Ele descobre a incapacidade. Alguma situação, algum agravamento, acaba tornando ele incapaz para o trabalho. Existe jurisprudência que entende que se na data do início da doença ele estava dentro do período da qualidade segurado ou no período de graça, ainda que a incapacidade fosse posterior à perda da qualidade segurada, ele teria direito ao benefício. Uma tese jurisprudencial aí, beleza? Falar em jurisprudência, pessoal, teve julgamento hoje importante na TNU. A gente vai falar sobre o tema 318 daqui a pouquinho, tá? Então fiquem atentos aí. E mais, ó. Será devido ao auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento do período de carência,
aos segurados obrigatórios e facultativos quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Então vamos fazer uma divisão aqui, muito simples. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Presta atenção. Vou até parar de compartilhar aqui, ó. Presta atenção. Quando a incapacidade for oriunda de um acidente de trabalho ou doença do trabalho / doença profissional, independe de carência. Eu não preciso de carência, tá? Para o segurado empregado, uma vez trabalhando, ele tem qualidade de segurado. Se a empresa não recolher as contribuições previdenciárias do segurado, o que o INSS vai fazer? Ele vai negar o benefício. Porque, em regra, é na qualidade de segurado porque não está tendo carência, não está tendo contribuição. Só que a culpa não é do empregado, a culpa é da empresa que não está recolhendo a contribuição previdenciária. Como que eu desfecho isso? Como que acaba com esse problema? O INSS vai negar. Só que na hora de fazer, você pode fazer o recurso administrativo? Pode tentar o recurso administrativo? Pode. Junta a carteira de trabalho e diz, olha, esse benefício aqui é devido porque ele trabalhava. Só que o recurso administrativo está demorando muito. Ainda mais em matéria médica. Que na verdade não seria porque o caso aqui ele teria incapacidade, mas não teria a qualidade segurada. Entrar com ação judicial contra o INSS para reconhecimento da qualidade segurada e o direito ao benefício. Ao mesmo tempo que eu vou entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, pega essa daqui, ó. Eu vou entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo indenização correspondente, e eu posso até pedir tutela de urgência. Até tutela de urgência. Uma indenização correspondente para a manutenção do salário. Para que a empresa pague o salário do empregado enquanto o benefício não é concedido. Com base no quê, Thiago? Princípio da reparação integral. Artigo 186 e 927 do Código Civil. A empresa cometeu um ato ilícito. Qual ato ilícito? Não repassou as contribuições previdenciárias. Desse ato ilícito, houve uma lesão. Qual foi a lesão? O empregado não está na qualidade segurado, não conseguiu benefício previdenciário. Responsabilidade de quem que é? De quem lesionou o empregado, a empresa. Então, ao mesmo tempo que eu vou brigar pelo benefício previdenciário, eu vou entrar com uma ação pedindo tutela de urgência para que a empresa faça a manutenção do salário enquanto ele estiver afastado. Porque a empresa não pagou contribuição previdenciária, logo ele não teve direito ao benefício por incapacidade. Isso aqui, pessoal, é prática. Isso é prática. Isso é prática. Tá? Anotaram aí a dica? Vamos lá. Ixi, tem bastante coisa para passar para vocês aqui hoje. Auxílio doença acidentária. Então, ó, já fizeram a divisão? Então, essa é a divisão, tá? Empregado, facultativo, empregado, obrigatório. Esse tem direito ao benefício por incapacidade, independentemente de carência, quando houver acidente de trabalho. Ou doença ocupacional / doença profissional. Tá? Só que ou acidente de qualquer natureza também, tá? Acidente de qualquer natureza também. Só que precisa estar na qualidade segurado. Isso é indiscutível, tá? Precisa da qualidade segurada. Então, independe de carência quando houver acidente de qualquer natureza para segurado obrigatório ou empregado, ou facultativo, beleza? Show de bola. Agora, qual é o maior problema das ações de benefício por incapacidade? São as doenças comuns. São as doenças comuns. Josevaldo, isso não tem uma apostila, mas tem um treinamento completo, que em breve eu vou apresentar para vocês, tá? Então, o problema maior que vocês vão ter na lide previdenciária são as doenças comuns. É aquele cliente que chega para você e fala assim, doutor, eu tô com hérnia de disco, não consigo trabalhar, o médico já me deu 2 atestados e o INSS não tá me dando benefício. Ô, doutor, eu tenho aqui um problema no braço, eu caí, machuquei o cotovelo, aí a lesão, ela não cicatrizou, eu não consigo ter um pedaço de osso, que nem foi o caso que a gente pegou, eu tenho um pedaço de osso
dentro do braço, que eu não consigo movimentar porque dói muito, e eu quero o benefício, e o INSS não tá me dando, tá negando o benefício. Então, esses são os grandes problemas. Agora, acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, tendo a prova do acidente de qualquer natureza, um acidente de trânsito, um acidente de prestando serviço para a empresa, aí nesses casos, ele tem direito ao benefício, tá? Vamos avançando. Auxílio doença acidentário ou doença ocupacional profissional. O código é o B91. Então, quando você olhar lá a cartinha de concessão, ele vai ter esse código lá, tá? E é importante você fazer com que o INSS, na hora de analisar o benefício, a incapacidade, ele analise o nexo técnico previdenciário, tá? O NTEP. Esse NTEP, ele vai avaliar com base no quê? Na lesão, no que originou a lesão e CAT, se tiver CAT, tá? Agora, pode ser que ele não consiga anexar o nexo, de analisar o nexo? É possível e aí cabe uma revisão administrativa, principalmente se você tiver depois uma documentação comprobatória posterior ao requerimento de que aquilo foi um acidente de trabalho. E aí, nesse caso, você consegue revisar o benefício. Por que é interessante, pessoal? Porque no caso dos benefícios por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, numa eventual conversão do tempo da auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, o cálculo da RMI vai ser 100% salário de benefício para benefícios acidentários, tá? Vai ser 100%. Pensão por morte é a mesma coisa. Morreu decorrente de acidente de trabalho, é 100% do salário de benefício, tá? Então, sempre prestem atenção se vai ter o B91 ou não. Esse independe de carência, esse benefício. O auxílio por incapacidade temporária independe, acidentária, independe de carência, tá? O auxílio doença previdenciário ou auxílio por incapacidade temporária comum, ele é o B31. Ele vai ser o B31. E ele exige uma carência de 12 meses. O que é carência, Thiago? São 12 contribuições pagas em dia. 12 contribuições pagas em dia, tá? 12 contribuições. Acidente de trânsito, na hora do lazer, faz jus ao auxílio-doença? Lógico que faz. É um acidente de qualquer natureza. E faz jus ao benefício. Independe de carência. Se ele está na qualidade segurada, ele tem direito ao benefício, tá? Ele só precisa provar que está na qualidade segurada. É o que está aqui, ó. Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de períodos de carência, os segurados obrigatório e facultativo quando estiver sofrendo acidente de qualquer natureza. Tá aqui na nossa explicação, tá? Então, 12 meses de carência são contribuições pagas em dia, tá? Tiago, como eu sei se o meu cliente tem a carência necessária? Como eu sei se ele tem a carência? O que você vai avaliar na hora de fazer o benefício por incapacidade é o CNIS do cliente. Primeira coisa, você vai baixar o CNIS e vai ver. Ah, precisa ser as 12 anteriores? Não, ele só precisa ter as 12 carência, 12 contribuições. Tem as 12 contribuições, não importa quando, mas se estiver na qualidade segurado, ele tem o direito. Agora, se ele não estiver na qualidade segurado, ele não vai ter o direito ao benefício, mesmo já tendo as 12 carências pagas lá atrás, porque é cumulatório, tá? Eu quero agradecer as 500 pessoas que já estão aqui no YouTube e as 65 pessoas que estão aí no Instagram. Vocês são demais. Vocês são demais. São guerreiros de uma quarta-feira aprendendo prática previdenciária. Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês aí, viu? Vocês são demais. 500 e poucas pessoas aqui no YouTube, mais 70 pessoas aí numa aula de aquecimento, numa aula de atualização. Então, eu fico muito feliz. Isso já tá me dizendo que nível que vai ser o nosso evento, tá? Que nível que vai ser o nosso evento. Vai ser o maior evento aí de prática previdenciária que vocês vão participar aí, beleza? Então, vamos lá. Avançando. Salvo acidente de qualquer natureza ou doença grave, contagiosas ou incuráveis, previstas lá na Lei 8.213, no artigo 151. Se tiver... Então, qual é o momento? Thiago, meu cliente não tem carência. Ele não tem carência.
eu consigo ainda assim uma doença, consigo ainda assim o benefício para ele? Dá uma olhadinha no artigo 151 da Lei de Benefícios. Ó, o que vai dizer a Lei 151? Vamos pegar aqui, ó. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão da auxílio-doença de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, por exemplo, ou contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Essas doenças, elas independem de carência. Beleza? Show de bola, pessoal? Então, vamos lá. Não, José Luiz, não é acidente de trabalho. Acidente de trânsito fora do horário de trabalho não é acidente de trabalho, salvo se for acidente de percurso. Se for acidente de percurso, ele estava indo trabalhar ou voltando para o trabalho, aí, nesse caso, é um acidente de trabalho. Aí é B91, tá? Então, às vezes, a empresa não emite CAT. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma revisão desse benefício depois. Eu vou entrar com ação trabalhista com a empresa para poder também resguardar a estabilidade acidentária da súmula 378 e do artigo 118 da Lei de Benefícios, ao mesmo tempo que eu vou pedir uma revisão administrativa caso o INSS conceda pelo B31, tá? Carência mínima de 12 meses. De 12 meses. Então, hoje, o segurado, ele precisa de uma carência mínima de 12 meses. Mas quando é que eu vou ter que pagar carência, Thiago? Que eu tenho que ter carência? Quando é? Quando o segurado for acometido de uma doença comum. Se for acidente de trabalho, doença ocupacional, doença profissional ou acidente de qualquer natureza, não precisa de carência. Tá? Beleza? Essas leis que eu estou falando, a lei de benefícios, a lei 8.213, são lei infraconstitucional. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos avançando. Então, se ele perdeu a qualidade de segurado algum dia, se ele perdeu a qualidade de segurado, sofreu e ele quer voltar a ter a qualidade de segurado para esse benefício, ele tem que ter recolhido no mínimo a metade, 6 meses, tá? Acidente de qualquer natureza é o cara que está andando com o filho no parque ecológico e é atropelado. É um acidente de qualquer natureza. É o cara que foi trocar uma lâmpada em casa, caiu de costas no chão, ficou paraplégico. Isso é uma doença isso é um acidente de qualquer natureza. Tá? Também dão direito à aposentadoria por incapacidade. Dependendo da incapacidade, né, da situação. Eu consegui uma para uma moça que fazia hemodiálise. Ela tinha nefropatia. Os rins dela já não trabalhavam mais, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, se perdeu, precisa recolher pelo menos a metade. MEI tem direito, 5%, quem paga 5%, o MEI tem direito ao benefício por incapacidade. Assim como facultativo, tá? Estou com um cliente que possui vários NITs, contribui em vários e o meu INSS não consta. Conseguimos regularizar perante o INSS? Douglas, pega essa dica aqui, meu amigo. Não é o tema da aula, mas eu vou dar de graça isso aqui para vocês, ó. Como que eu descubro se o meu cliente tem 2 NITs? Como que eu descubro? Primeiro, você vai lá no meu INSS, lá em cima vai ter meu cadastro, você vai clicar lá em meu cadastro e lá embaixo vai ter um botãozinho baixar PDF. Na hora que você baixar o PDF, vai abrir um PDF com o cadastro do seu cliente. Lá embaixo vai ter os NITs, que ele tem o NIT primário e o secundário, tá? O NIT primário e o secundário. Vai estar lá, se ele tem mais de um NIT, aí só você pedir a unificação desses NITs. Beleza?
Vamos lá, pessoal, vamos avançando, porque senão a gente não sai daqui hoje. Depois eu respondo as dúvidas aí, ó. Caso a empresa não tenha feito os recolhimentos provando a qualidade segurado, ou seja, trabalho remunerado, tem direito ao benefício. Então, como eu falei, se o empregado ele está trabalhando, sofre um acidente ou alguma doença qualquer, vai ficar afastado, mas o INSS nega por falta de qualidade segurado, porque a empresa não está recolhendo, não importa. O INSS tem que conceder. Por quê? Porque o contribuinte individual que presta serviço à empresa a partir de 2003, o rural que emite nota fiscal e o doméstico tem as contribuições presumidas, tá? Beleza? O que é DIB? DIB é a data de início do benefício e ela vai por tipo de segurado, a data de início do benefício, tá? Como assim, Thiago? É a data de início do benefício para fins previdenciários, para fins financeiros. Quando é que vai dar início ao benefício do nosso cliente? Para ele começar a receber. Para o segurado empregado, só o segurado empregado, a partir do 16º dia. Então, a DIB dele é a partir do 16º dia. Então, ele pegou um atestado. 30 dias de atestado. Ele vai apresentar para a empresa. A empresa vai pagar os 15 primeiros dias. E ele vai pagar o 16º. E a própria empresa pode fazer o requerimento de auxílio-doença para ele. A própria empresa pode fazer para o segurado empregado. Beleza? Agora, para os demais segurados, se requerido dentro de 30 dias após a incapacidade, a data de início do benefício vai ser da DI, que é a data de início da incapacidade. Então, se requerido dentro de 30 dias, vai ser desde a data que constatou a incapacidade. Geralmente é o médico particular que vai constatar. Ó, a partir de hoje, terminou a cirurgia, é a partir de hoje que ele tem direito ao benefício. Isso para os demais segurados, tá? Vamos pegar um doméstico, por exemplo. Ela vai e faz uma cirurgia, vai ficar 40 dias afastada. Qual que é a data de início do benefício dela? A data de início da incapacidade. E qual que é a data de início da incapacidade dela? A alta médica. Desculpa, a cirurgia. A partir da cirurgia. Tá? Pessoal, essas perguntas que vocês fazem, do tipo assim, ó, deficiência auditiva, aposenta por incapacidade, fibromialgia, aposenta... Não, essa pergunta não é técnica. Essa pergunta é pergunta de um cliente, de um leigo. O que vocês têm que entender? O que é incapacidade? Aquela doença, aquela patologia, ela incapacita ele para o trabalho? É isso que você tem que se perguntar. Ele é uma pessoa, por exemplo, que trabalha como motorista. Ela precisa da audição para poder dirigir. Incapacita ela para o trabalho? Incapacita. É uma pessoa que teve 25% de redução da capacidade auditiva. Usa aparelho auditivo. Ela está incapacitada para o trabalho? Não. Depende também do que ela fazia. Uma pessoa que trabalha com a voz, um professor, de repente ele tem um problema de câncer na garganta, ele não consegue falar. Está incapacitado para o trabalho? Sim. É isso que vocês têm que entender na hora de tentar perguntar para você mesmo sobre aquela incapacidade. É entender o que é incapacidade. É a patologia que impede a pessoa de exercer a atividade dela habitual, de trabalho. Tá? E é isso aí mesmo, ó, o Luiz acabou de falar. Doença é diferente de incapacidade. É a mesma coisa quando a gente confunde deficiência com incapacidade. Deficiência com incapacidade. Beleza? Show de bola, pessoal? Vamos lá. O burnout foi considerado uma doença profissional. Só que tem que ver se ela é incapacitante. E geralmente o burnout ele é incapacitante por um período, não para sempre. Então, às vezes a pessoa está num tratamento com medicação forte, por causa do burnout, e aí essa medicação em si pode gerar incapacidade para ela. Eu vou pegar uma pessoa que trabalha lá como controladora de voo no aeroporto. Vocês acham mesmo que ela está apta a trabalhar num lugar assim com burnout? Não, tem que ver o trabalho dela, a capacidade, tá? Então, ó, se for requerido o benefício de auxílio por incapacidade temporária depois de 30 dias, a data de início do benefício vai ser da DER, que é a data de entrada do requerimento. Beleza? Qual que é o cálculo, Thiago? Qual que é a RMI, renda mensal inicial do benefício por incapacidade temporária? Guardem isso aqui. 91% do salário de benefício.
E o que é o salário de benefício aqui nos benefícios por incapacidade temporária? No auxílio por incapacidade temporária. O salário de benefício aqui ele tem como PBC um período menor. Não é igual ao PBC lá, o período básico de cálculo lá das aposentadorias, que são todas as contribuições desde julho de 94 até então. No caso do benefício por incapacidade, na hora de fazer o cálculo, é a média aritmética simples das últimas 12 contribuições, ainda que o salário era variável. Então tem que pegar as últimas 12 contribuições antes da DER, e ver qual é a média. Vai aplicar 91% sobre essa média nos benefícios por incapacidade temporária, independentemente de ser acidentário ou previdenciário. Beleza? Show de bola, pessoal? Vamos avançando. O limbo jurídico previdenciário. O que é o limbo jurídico? Nós tivemos recentemente um tema da TNU, que foi julgado, que traz o seguinte: quando o empregador não autorizar o retorno do segurado por considerado incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS, a sua qualidade do segurado se mantém até o encerramento do vínculo, que ocorrerá com a rescisão contratual, quando dará início à contagem do período de graça do artigo 15. Olha que interessante isso aqui. Pega um segurado que ele ficou afastado pelo INSS. Aí o INSS dá alta para ele. Ele chega na empresa, a empresa fala: não, mas você não está apto ainda para trabalhar. Você está inapto. O médico da empresa não está autorizando você a trabalhar. O que vai acontecer automaticamente? Ele vai perder, a empresa não vai recolher a contribuição previdenciária dele, correto? Tranquilo até aqui? Não recolhendo a contribuição previdenciária, o que significa? Começa a contagem do prazo de carência, do prazo de período de graça? Não. O INSS agora ele tem que considerar esse período como qualidade segurada, enquanto não se resolve essa situação. Beleza? Vamos avançando. Agora vamos falar da aposentadoria por incapacidade permanente. O que diz o artigo 42 da Lei 8.213? A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação, grava aí, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e se lhe a paga enquanto permanecer nessa condição. O decreto 3.048, lá no artigo 43, ele traz uma redação mais atualizada, que vai dizer que a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, ou seja, 12 meses, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, pouco importa se ele já está recebendo o benefício por incapacidade temporária ou não, tá? Pouco importa. O tema é o 300 da TNU, tá? É o tema 300 da TNU. Então, pouco importa. Ah, ele está recebendo o benefício por incapacidade temporária. Mas, numa perícia de prorrogação, o INSS, não, eu acho que agora é a hora dele aposentar por incapacidade permanente. E aí converte esse benefício para ele, tá? Então, foi considerado incapaz para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e que lhe será pago enquanto permanecer nessa condição. Porque ele pode perder a condição de inválido, Thiago? Pode. Pode. O INSS sempre vai, até os 65 anos, se eu não me engano, até 60 anos, sempre vai fazendo a perícia para poder verificar se ele está incapaz ou não. Pode chamar ele para perícia, que é o que a gente chama de pente fino. E aí ele vai receber o que a gente chama de benefício de recuperação, que é um benefício que é pago, proporcional, né? Que ele vai recebendo, começa com 75%, depois 50%, depois 25%, depois ele para de receber. O INSS não tira a aposentadoria por invalidez de uma vez só, tá? Então, o artigo 44, ele traz para a gente o seguinte, que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou seja, acabou o benefício e o INSS entende que ele vai aposentar por invalidez, começa a contar dali a data de início do benefício, tá? Ressalvado o disposto no parágrafo 1º e consistirá em uma renda mensal
decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do artigo 32. Então, começa com 60%, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição mulher. Tiago, mas ele não tem 20 anos de contribuição. Ele vai começar com 60% e vai acabar ali. Se a mulher não tem também os 15 anos, é 60% do salário de benefício. Aí, o prejudicial do cálculo, que a gente vai falar do tema 318. Por quê? Aqui, ele vai considerar como PBC todas as contribuições de julho de 94 até a data ao mês anterior, até o mês anterior da DER, até a última contribuição, ou até a última contribuição dele, tá? Então, aqui que é o problema, porque não vai ser a média dos 12 últimos, vai ser a média aritmética de todo o período básico de cálculo. E aí vai baixar o benefício dele lá para baixo, porque ele começa em 60%. 60%, tá? Só vai receber 100%, por isso que hoje é importante você fazer um anúncio na internet sobre revisão do benefício por incapacidade. Porque tem muita gente que fez o requerimento sozinho e não se atentou que poderia ser um benefício de acidente de trabalho, que poderia ser um acidentário, ou uma doença profissional, uma doença do trabalho. Que aí ele vai receber 100% do salário de benefício, tá? Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do 16º dia do empregado segurado. Então, o INSS, ele vai lá e a empresa vai lá e afasta o empregado. Ele sofreu um acidente de trabalho. Vai lá e afasta ele. Chega lá no dia da perícia, o INSS, não, mas isso aqui não é um benefício por incapacidade temporária, é a permanente. Então, vai ser a partir do 16º dia que o INSS vai pagar. E para os demais empregados, segurados, os demais segurados é a partir do 1º dia da incapacidade. É a mesma regra do benefício por incapacidade, tá bom? Temos um acréscimo de 25% para a aposentadoria por incapacidade permanente, onde o valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, tá? Observada a relação constante do anexo 1 e, devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, ainda que seja acima do teto, e recalculado quando o benefício que ele deu origem foi reajustado também, óbvio, até porque ele tem como base de cálculo o próprio benefício, tá? E olha que interessante, pessoal, o tema que foi julgado hoje, o tema 318 da TNU. Esse tema, ele estava discutindo o quê? A constitucionalidade do novo cálculo dos benefícios por incapacidade pós-reforma. Definir-se os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente sob a vigência da emenda constitucional 103 devem ser concedidos ou revistos de forma a se afastar a forma de cálculo prevista no artigo 26, parágrafo 2º, que é exatamente essa fórmula de cálculo que eu falei para vocês aqui em cima, ó. 60% do salário de benefício, mais 2% a mais por cada ano a mais contribuído acima de 20 anos homem e 15 anos mulher. E qual foi o resultado desse julgamento de hoje? O que vocês acham, hein? Pessoal, o Brasil está uma lástima. O Brasil está uma lástima com relação aos direitos sociais. Olha só o que aconteceu no julgamento de hoje. Tá aqui, ó. O relator ele queria fixar a seguinte tese. O artigo 26, parágrafo 3º, segundo, inciso 3 da emenda constitucional 103, ao dispor que a renda mensal inicial do benefício de incapacidade permanente não acidentário corresponderá a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% ao ano que ultrapassar 20 ou 15 anos de contribuição, é inconstitucional. Essa era a tese que o relator queria emplacar.
Assim, a renda mensal inicial dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentários, cujo fato gerador ocorra sob a vigência dessa emenda constitucional, deve corresponder a 100% do salário de benefício. E aí foi levantada uma questão de ordem por uma juíza federal, onde ela queria sobrestar o julgamento para que se aguardasse o julgamento das ADIs pelo Supremo, que tem uma ADI lá que discute a constitucionalidade também do benefício por incapacidade. A da pensão por morte já era, acabou. O INSS afastou. O INSS afastou. Mas tem algumas ações diretas de constitucionalidade lá para julgar a constitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º. E aí, o que aconteceu? O relator foi vencido e foi julgado, né? Foi negado provimento a esse incidente de uniformização, para que aguarde o julgamento do STF, tá? Ok? Show de bola? Show de bola, pessoal? Então vamos lá, vamos avançando. Ou seja, não avançou em nada. Vamos falar agora sobre o atendimento. O que eu tenho que me atentar no atendimento, tá? Eu tenho que fazer essas avaliações aqui no atendimento. Avaliação da qualidade de segurado. Primeiro ponto, eu tenho que avaliar se ele está na qualidade de segurado. E eu posso fazer isso através do CNIS do meu cliente. Através do CNIS. E ainda avaliar a data de início da doença, porque ela pode ter se desencadeado dentro da qualidade de segurado. Dentro da qualidade de segurado. Tiago, como eu vou analisar isso no CNIS? Vamos pegar um CNIS aqui para a gente ver, ó. Vou pegar esse CNIS aqui. É um relatório médico. Aqui, ó. Eu vou ver a última contribuição dela, da minha cliente. Quando que foi a última contribuição dela? E aí eu vou ver quando foi que ela fez a última contribuição e quando foi que ela fez, se ela chegou a fazer o requerimento administrativo, que vai aparecer aqui no CNIS do cliente, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, foi uma cliente que ela veio procurar a gente em 2018. Ela estava pagando ainda as contribuições. E o caso dela é legal porque o INSS alegava que ela já tinha a pré-existência da doença. E, de fato, ela tinha doença de nefropatia grave. Só que ela só foi diagnosticada, se eu não me engano, deixa eu ver quando foi a data do laudo aqui, ó. Ó, em junho de 2017, tá vendo, ó? Junho de 2017 aqui, ela foi diagnosticada, em junho de 2017 ela começou a hemodiálise. Olha quando que ela começou a pagar a contribuição. Olha aqui, ó. 3 de 2017. 3 de 2017. Tá dando para ver aí? O laudo dela consta que desde junho de 2017 ela passa por hemodiálise. Então ela descobriu a doença, só que o diagnóstico se deu dentro das contribuições. A data de início da doença, ela ocorreu dentro do período das contribuições, tá? Então ela contribuiu, começou a contribuir, a mãe dela já estava suspeitando e fez o recolhimento como facultativo, ó. 11%, tá? 11%. Como que você sabe, Thiago? Só você calcular aqui, ó. 937, que é o salário mínimo, vezes 11%, dá 103,7. Tá vendo? 103,7. Beleza? Show de bola? E olha que interessante esse caso aqui, ó. Quando você vai avaliar as contribuições, você tem que olhar a data do pagamento. A data do pagamento. Por quê? Porque talvez algumas contribuições além do prazo, por exemplo, 18/5/2017, ela pagou atrasado. Essa competência 4/2017 não vai ser considerada para carência. Vai porque as anteriores foram pagas em dia. Mas se fosse a primeira contribuição, não seria carência. Não seria carência. Facultativa é sempre 11%? Não. Pode ser 20% pelo plano normal ou pode ser 5% facultativo baixa renda. Tá? Ela recolheu pelo plano simplificado de 11%, ó. Tá aqui, ó. Por isso que tem esse indicador IREC LC 123, tá? Então ela recolheu como contribuinte individual, como facultativo baixa renda. Beleza, pessoal? Tudo isso aqui
Lá na mentoria ADV Prev, eu ensino como analisar isso no CNIS. Tá? Eu ensino, e no evento que a gente vai ter agora, dos dias 20 a 26, na primeira aula, eu vou ensinar como que analisa esse CNIS na prática. Eu vou mostrar, vou abrir um CNIS para vocês para fazer planejamento previdenciário. Beleza? Vamos lá, vamos avançando. Então, primeiro eu tenho que analisar a qualidade de segurado dela. Segundo, avaliar a situação previdenciária, porque talvez ela já requereu o benefício. Se ela já requereu o benefício, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que judicializar a ação. Eu posso fazer um novo requerimento? Posso. Só preciso ver se está no prazo de 30 dias da data do resultado para fazer um novo requerimento. Tá? Outra coisa, avaliação da documentação médica. Eu tenho que ver se ela tem laudo médico, se ela tem relatório médico, receituário, prontuário médico, guias de exame, atestados de tratamento ambulatorial, ou, por exemplo, se ela está em tratamento de fisioterapia, de qualquer tratamento que ela tiver que incapacita ela para o trabalho. Como foi o caso da nossa cliente, que ela estava fazendo hemodiálise. Hemodiálise ela fazia 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Onde ela trabalha? Como que ela consegue trabalhar? Sai da hemodiálise toda debilitada. Preciso da ressonância e raio-x. E, ó, uma dica prática aqui, tá? Os documentos devem ser atuais, com pelo menos 6 meses da emissão. Se tiver 3 meses, tá ideal, tá bonitinho, tá? E você também tem que fazer uma avaliação socioeconômica. Como assim, Thiago? Eu fazer uma avaliação socioeconômica? Sim, porque você vai instruir a sua cliente a levar até o dia da perícia, a levar ao perito informações sobre as condições dela. As condições que ela está inserida. Se ela mora numa favela, se ela não tem se ela não tem grau de escolaridade, se a situação financeira dela é vulnerável, qual que é a função que ela exercia. Que nem no nosso caso aqui, a gente pegou um caso de uma doméstica que o perito levou em consideração a incapacidade parcial, porque ela poderia ser realocada numa outra função, parcial. Deixa eu ver se eu acho o laudo médico dela aqui. Aqui, ó, laudo pericial, ó. Tá vendo aí? O laudo? Deixa eu ver onde que tá esse laudo agora aqui. Acho que tá aqui, ó. Aqui, ó. Só que lá no final, ó, ele dá para mim como conclusão que ele leva em consideração a... Cadê aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, o que ele coloca aqui, ó? Na avaliação médica, cadê o segundo grau aqui? Quando a avaliação da autora apresenta incapacidade total permanente, presença da incapacidade está tecnicamente... deixa eu ver... Na avaliação médica durante a perícia, foi possível evidenciar que a autora apresenta quadro clínico compatível com o diagnóstico. Apresenta dores, há sinais objetivos da doença, está em atividade. Não vislumbro a possibilidade de reabilitação da autora para exercer outro tipo de atividade laboral. Haja visto dificuldades inerentes à sua idade, ao atual mercado de trabalho e sua condição socioeconômica, educacional, porque ela colocou, no dia da perícia, ela levou para o perito que ela não tinha nem o primeiro grau. As lesões presentes são duradouras e não podem ser passíveis de cura. Tá aí, pessoal. Por isso que é importante vocês avaliarem também a condição social da pessoa. Eu trouxe até aqui uma jurisprudência, ó. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Tá aí. Beleza? Ok, Thiago. Orientações quanto à perícia. Isso aqui serve tanto para a perícia médica, lá no INSS, quanto a perícia médica judicial. Você tem que ver se o seu cliente existe uma coerência entre a incapacidade e a apresentação dele na perícia. Ele não pode chegar lá, por exemplo, dizendo que tem um problema lombar, que ele não consegue trabalhar, não consegue impacto lombar, e chega lá de capacete. Foi pro laudo de moto. É incongruente isso. Tá? Então, até esse cuidado a gente tem que ter. Cuidados com o que ele fala pro perito. E tem perito que faz isso. Ele pergunta, aí, tá trabalhando? Ah, tô fazendo uns bicos por aí, pra se sobreviver, né? Pronto.
Acabou. Não tem direito ao benefício. Levar os principais documentos em primeiro lugar. Então, por exemplo, o cara tem uma porrada de documento. Coloca os atuais. Eu mesmo faço isso lá na sala com o cliente, na sala do escritório. Eu pego a pastinha e numero. Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. No dia da perícia, não tira da ordem. Leva para o perito ver os primeiros documentos, os mais importantes. Orientar o cliente, passar a informação de onde dói. Porque tem cliente que fica quieto, não fala nada. Fala, na hora que o perito pegar, apalpar, não simular. Mas se estiver doendo, fala, ó, não, dói, eu não consigo. Eu teve um caso de um cliente meu que não conseguia baixar. O perito forçava ele baixar. Ele, não, tá doendo, não tô conseguindo baixar. Tinha que abaixar, fazer aquele movimento de polichinelo, sabe? Responda aquilo que o perito perguntar. Falar para o seu cliente, ó, responde só aquilo que o perito perguntar para você. Não fica falando um monte de abobrinha. Não fale mal de outro perito. Ah, eu fui na perícia na cidade tal, o perito lá me tratou mal. Não. Explique a incapacidade de fazer o trabalho habitual. Então, por exemplo, caso de amputação do dedo. Se for algum membro que perde o poder de pinça e ele não consegue pegar peso, ele trabalhava pegando peso todos os dias, acabou, ele não consegue trabalhar. Tem que falar isso, ó, não, lá na empresa tem uma máquina que eu tenho que fazer uma pressão com gatilho. E eu já não tenho mais o dedo para fazer o gatilho. Então, isso vai impedir de eu trabalhar nesse setor. Eu não vou conseguir mais trabalhar, tá? Comece sempre pela incapacidade mais grave para mais leve. Por quê? Pode ser que ele tenha vários problemas de saúde. Tem artrite não sei do que, tem síndrome do túnel do carpo, tem bico de papagaio. Tem que ver a que é mais incapacitante. Ele começa com aquela, tá? Explicar como o tratamento pode como pode incapacitar. É o caso, por exemplo, da hemodiálise ou da quimioterapia, o próprio tratamento em si. Por isso que é bom levar o relatório de tratamento ambulatorial ou o medicamento. Vamos pegar um cara que é motorista de ônibus e ele está fazendo um tratamento de depressão e ele tem que tomar um remédio muito forte lá e esse remédio ele incapacita, porque ele vai ter muito sono. Como que ele trabalha? Dirigindo. E a única função dele sempre foi essa, tá? Explicar se aquela atividade é a única atividade dele, que ele trabalhou a vida inteira. Explica, ó, sempre trabalhei nessa função, não sei fazer outra coisa, tá? Falar o grau de escolaridade e a baixa instrução também ajuda, tá? Tiago, houve indeferimento na esfera administrativa. E agora, o que eu faço? Vou para o RO, que é o recurso ordinário, no Conselho de Recursos, ou eu vou para a via judicial? E uma vez que eu vou para a via judicial, eu abro mão do prazo recursal. Veja bem, só vale a pena você ir para a via judicial, para a via administrativa, se for uma questão, por exemplo, de qualidade de segurado, ou quando houver alguma das doenças do artigo 151 da Lei de Benefícios. Ali vale a pena eu recorrer. Se eu tenho um laudo médico que é claro, dizendo que o meu cliente tem nefropatia grave, eu vou para a via administrativa, eu vou recorrer. Só que é o seguinte, tem um porém. Se for uma situação grave, o seu cliente de fato não pode trabalhar, e ele não está disposto a esperar um ano, vai para a via judicial, vai para o JEF, tá? Se a questão for médica, analisar o laudo sob a ótica do Manual das Perícias Médicas, que é esse manualzinho que está aqui, que eu já mandei para vocês hoje lá no grupo do WhatsApp do nosso evento, tá? Elementos do laudo. O que um laudo pericial tem que ter para ser válido, tá? Primeira coisa, ele tem que ter a identificação do segurado. Tem que ter a forma de filiação. Então, por exemplo, um segurado especial, trabalhador campesino. A incapacidade dele, a patologia, ela pode incapacitar ele para a vida do campo, que é uma vida pesada. Então, isso até ajuda você também a formular quesitos judiciais. Então, por exemplo, o segurado que tem lá sei lá, paraplégico ou paraplégico, como que ele anda de cadeira de roda no campo? Acessibilidade zero. Eu posso trazer um quesito. Ó, ele não consegue mais atividade campesina. Ele tem qual que seria a limitação dele para fazer o plantio, a colheita e tudo mais, tá?
Forma de filiação, histórico previdenciário, anamnese. Essa anamnese tem que trazer o histórico ocupacional. E geralmente é poucas palavras que eles colocam lá no laudo. Pergunta para o segurado, mas não vê a carteira de trabalho. Queixa principal, história da doença atual, incluindo o registro de documentação médica apresentada e tratamento realizado proposto, história patológica pregressa, se ele teve outras doenças antes, história psicossocial e familiar dessa pessoa. Tem que ter o exame físico, tem que ter o diagnóstico com a CID no laudo, tem que ter a CID. E aí você vai fazer um cotejo da CID que ele avaliou com a CID que você tem na documentação médica. E aí você pode trazer essa informação nos quesitos. Mas não foi constatado a doença tal por meio do laudo médico apresentado nos autos? Considerações médico-periciais, fixação das datas de início da doença e da incapacidade, ele tem que dar essas duas datas. Às vezes pode ser que não consiga constatar a data de início da doença, tá? Mas ele constata a data de início da incapacidade. Agora, se você quer tentar trazer que a doença é anterior à perda da qualidade de segurado, você vai ter que quesitar. Tentar achar uma forma dele trazer a data de início da doença, tá? Verificação da isenção de carência. Se alguma da patologia identificada na perícia isenta de carência. Caracterização dos nexos. Caracterização dos nexos técnicos previdenciários. Se tem ligação com o trabalho, vai constar lá no laudo. E a conclusão médica pericial. Tudo isso tem que ter num laudo. Vamos ver um laudo aqui para vocês verem na prática como que é. Isso aqui é um mini curso Isso aqui é um mini curso de benefício por incapacidade, né? Esse slide, pessoal, não vai estar disponível. Esse slide não está disponível porque ele faz parte da mentoria ADVPrev, tá? Mas tem muito conteúdo aí. Vocês estão vendo a quantidade de conteúdo que a gente está entregando aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho esse laudo médico. Onde que tá? Deixa eu ver se está na janela aqui. Aqui, ó. Esse é um laudo, ó. Estão vendo aí? Então aqui, ó. Tipo, fala de um contribuinte individual, exercendo a atividade de dona de casa. Não há, e olha como é incongruente. Ela é contribuinte individual, mas trabalha em casa? Dona de casa? Né? Tá recolhendo errado, né? Então, ó, ela tem um nódulo de mama esquerdo em outubro de 2023, em 23 de 11 de 2022, durante a avaliação com GO, informa durante o exame clínico esse espessamento QSL esquerda. Isso aqui tudo vem do laudo, tá? E aí aqui ele fala as considerações. Contribuinte individual exercendo atividade de dona de casa. DER em 28 de 3 de 2023. DID refere esse nódulo esquerdo em outubro de 2022, que seria a data de início da doença. Data de início da incapacidade, 23 de 11 de 2022, durante a avaliação em GO. Informa durante o exame clínico, espessamento, tal. Traz o CID da doença. Ó, existe incapacidade laborativa. O resultado. Tá vendo, ó? Essa tem trabalho? Não. Vai ser encaminhada à reabilitação profissional? Não. É isenção de carência? Sim, porque tem uma doença. Se eu não me engano, é câncer, né? De mama. Sugestão de aposentadoria de validez? Não, porque ela pode fazer hemodiálise, né? Ou a hemodiálise não, quimioterapia, tá? Então tá aí, ó. Esse é um laudo pericial que consta todas as informações que a gente viu agora nos nossos slides aqui, tá? E agora a gente vai falar da petição inicial. Eu queria dar toda essa introdução, pessoal, para vocês entenderem agora como é que eu faço a peça, tá? A petição inicial, e vocês vão ter acesso a esse modelo aqui da petição inicial, de acordo com a nova lei 14.331 de 2022. Primeiro, endereçamento. Thiago, tive o benefício negado, eu vou entrar com ação judicial. Onde é que eu entro? Entro no JEF ou na Justiça Federal? A pergunta é mais ampla. Eu vou entrar, é um benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou ocupacional, ou é um benefício, ou é um benefício comum? Porque se for de acidente de trabalho, doença ocupacional e doença do trabalho, a justiça competente não é a federal, é a justiça estadual. Está lá no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. No artigo 109, parágrafo 3º, Constituição Federal. Vamos ver o que está escrito aqui, ó.
serão processados e julgados na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiários, as causas que forem parte à instituição de previdência social e seguro, sempre que a comarca não seja vara do juiz federal. Não, peraí, isso aqui é o artigo 109, na verdade, não o 109, parágrafo 3º. Deixa eu só ver aqui se eu acho aqui. O artigo 3º, o parágrafo 3º é competência delegada, é verdade. Cadê aqui? Constituição Federal, artigo 109. Isso, ó. É o artigo 109, tá? Deixa eu ver aqui, parágrafo 3º. Possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando na comarca... Esse é por competência delegada. Agora eu não lembro qual que é o artigo que fala que é da Justiça Estadual. Caramba, qual que era o artigo? Agora eu não lembro. Mas enfim, pessoal, é da Justiça Estadual, tá? Quem lembrar aí, comenta aí para mim no chat, beleza? Então vamos lá, vamos avançando. Se for GF, é até 60 salários mínimos, tá? Considerando os atrasados e as 12 vincendas. Também você vai cobrar, vai colocar no valor da causa as 12 que vão vencer ali no curso da ação. Qualificação. Cuidado com a profissão, para ela não divergir com a alegada pela incapacidade, tá? Porque pode ser que o juiz pegue ali. Mas ele alega que era pedreiro, mas na qualificação dele está como auxiliar de produção. Se ele alega que era pedreiro e está dizendo que está incapaz para auxiliar de produção, alguma coisa tem de errado aí, o juiz pode levantar essa lebre também, tá? Interesse de agir. Tem que ter prévio requerimento com a negativa do INSS, até porque é o artigo 109, isso eu sei, mas eu não lembro o parágrafo agora. Mas assim, ó, prévio requerimento, porque até a própria lei exige que você junte com os documentos na petição inicial de benefício por incapacidade o indeferimento do INSS, então você precisa do prévio requerimento. Gratuidade e justiça, presta atenção, ó, porque a própria lei 14.331, ela traz a possibilidade da pessoa ter que pagar a perícia. Você vai pedir a gratuidade, comprovando a situação, e aí o artigo 1º lá da lei, ela vai dizer que o ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes a perícias judiciais realizadas em ações que o INSS é parte, e se discuta benefícios assistenciais a pessoas com deficiência ou benefício previdenciário decorrente de incapacidade laboral, ficará a cargo do vencido, salvo se comprovar a gratuidade judiciária, tá? Então, os autores de ações judiciais relacionadas a benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral previstas no caput deste artigo, que comprovadamente disponham de condição suficiente para arcar dos custos e antecipação das despesas, vai pagar a perícia, tá? Vai pagar a antecipação da perícia. Adiantamento de honorários periciais. Quem vai adiantar? A União, tá? É a União que vai adiantar. A partir de 2022, nas ações que se refere ao caput deste artigo, fica invertido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado. Quando o fundamento da ação for discutir ato praticado pela perícia médica federal, lá a perícia do INSS, o que tem que ter na petição inicial? Primeiro ponto, tem que ter uma descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. Então, no caso da nefropatia grave, explicar que se trata de uma insuficiência renal, que impossibilita a pessoa de fazer qualquer tipo de trabalho por conta do tratamento, que é um tratamento de longo prazo, um tratamento de manutenção, cuja tempo de duração é de no mínimo 4 horas, que pela medicação ingerida deixa a pessoa incapaz, ela sai debilitada. Eu vou explicar tudo isso lá. Posso usar a literatura médica para isso? Pode. Você pode pegar livros, pode estudar, pode ir na internet, achar artigos sobre o que é aquela doença, explicar a doença, tá? Na narração dos fatos, trazer a patologia com o CID da patologia e uma breve explicação das limitações que ela impõe ao segurado. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. E aí você vai fazer o quê? Você vai criar um quadro trazendo todas as atribuições daquela função dele. Então, por exemplo, o segurado é pintor. Ele tem que subir escada. E qual que é a limitação que ele tem? Ele tem um problema de menisco do joelho.
ele não consegue ter força para subir, porque rompeu o menisco. Então você vai colocar, uma das atribuições da função de pintor é subir escada para pintar em altura. E a limitação pelo fato do segurado ter o menisco do joelho rompido, dificultando a subida dele na escada. Vamos pegar um caso do cara que teve um membro amputado, um braço, uma mão, um dedo. Se é um dedo que tem um poder de pinça, você vai colocar uma das atribuições é alimentar as máquinas de produção com uma peça que tem X quilos de peso. São várias peças e o reclamante ele faz. E você pode trazer isso até, sabe que legal? Você pode trazer até o CBO. E você pode trazer até a descrição de cargos, até a descrição de função, job description, se você tiver acesso para aquela função. Então, o segurado é mecânico, contribuinte individual, trabalha como mecânico, perdeu uma ponta do dedo, ou perdeu alguns dedos, você vai explicar, ó, ele precisa fazer o encaixe da correia, não tem como ele fazer isso com a mão, porque ele perdeu os dedos, ele não tem poder de pinça, ele não tem sensibilidade nos dedos, corre risco de um novo acidente, tá? Então, indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, explicar qual a função o seu cliente fazia, qual a atividade que ele exercia com habitualidade. Use o CBO, que é a classificação brasileira de ocupações, para descrever a atividade, tá? Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. Então, você pode usar o manual de perícias médicas para ver se falta algum elemento formal no laudo. Pô, não teve anamnese, ele não fez o exame, não fez exame, não observou tais exames. Ou alegar uma inconsistência, ou alguma inconsistência, a existência da patologia, porém não reconhece a incapacidade. Ele entende que tem a patologia, como foi o caso da nossa cliente, ele entendia que tinha nefropatia grave, mas que ela não era incapacitante. Como não? O tratamento é incapacitante. Né? Então, você vai trazer isso na petição inicial também, tá? E declarar a existência de outra ação judicial anterior, esclarecendo por quais motivos não há litispendência. Por quê? Pessoal, o objeto da ação pode ser o mesmo, mas o fato, a causa de pedir pode ser diferente, pode ser por patologia diferente. E aí você vai explicar que pediu benefício por uma patologia e agora está pedindo por outra, tá? Beleza? Documentos que devem acompanhar a petição inicial: a carta de indeferimento ou não prorrogação, CAT ou boletim de ocorrência em caso de acidente de trânsito ou acidente de trabalho, ou qualquer documento que comprove o acidente. Um prontuário médico ajuda. Por exemplo, o cara deu entrada no hospital com um membro amputado. Lá na hora de fazer o prontuário vai dizer o que aconteceu. Houve um acidente, qualquer natureza, tomou um tiro. Um tiro é um acidente? É um acidente. Tá? Documentação médica relativa à doença alegada e que foi apresentada na via administrativa. Então, o mesmo documento que eu juntei na esfera administrativa é o documento que eu tenho que juntar na petição inicial, tá? Depois tem os demais elementos, né? Do artigo 319, valor da causa. Como eu falei, olha o artigo 292 lá do CPC. Como que é o processamento? Primeiro, você distribui a ação, o juiz vai nomear o perito. Nomeou o perito, você vai ser intimado para apresentação dos quesitos. Apresentou os quesitos, vai ser realizada a perícia. Realizada a perícia, é juntada ao laudo pericial. Se o laudo for positivo, o que o juiz vai fazer? Ele vai intimar o INSS para apresentar a defesa. Se for negativo, após ouvir a parte, se for necessário, o juiz vai julgar improcedente a ação. Ou seja, o INSS pode nem aparecer no processo, se for negativo o laudo, tá? E o que deve constar no laudo do perito judicial? Do perito judicial. O que tem que constar no laudo dele? Determinado pelo juiz a realização do exame médico pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciano. Então, o perito médico do juízo tem que trazer ali, de forma fundamentada, por que ele discorda do perito do INSS. Qual elemento que ele discorda? E nesses casos,
é quando a perícia ela vem positiva para o seu cliente. Beleza? Show de bola, pessoal? E aí? O que vocês acharam? Curtiram ou não? Professor, pode pedir audiência para o juiz ver o cliente caso a perícia judicial não seja vier desfavorável? Você pode pedir para depoimento pessoal. Então, por exemplo, eu quero que o meu cliente explique para o juiz como aquela incapacidade ela atrapalha o trabalho dele. Aí você pode tentar, mas é difícil, muito difícil, tá? Show de bola? Então é isso. Pessoal, eu estou no escritório desde as 7h30 da manhã. Eu não fui para casa ainda. E meu filho tá lá. Vai fazer dias que ele não me vê, porque eu cheguei ontem de Brasília, né? Eu tava pensando hoje, eu tava refletindo hoje, né? Se você não tem amor pelo ensino, se você não tem um amor por compartilhar, eu não teria forças para poder superar essas dificuldades que eu tenho hoje aqui no escritório. Qual que é a dificuldade que eu tô tendo hoje, né? Eventos como esse demandam muito da gente, demandam muita energia, muita dedicação, muito estudo. Só que eu tenho um compromisso com a educação, com aquilo que o dom que Deus me deu de ensinar. Eu tenho esse compromisso de compartilhar. E quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. E eu consegui fazer meu filho de 4 anos entender isso. Quando eu saio para dar a palestra, eu saio para viajar, para poder dar aula, ele entende isso. Então, essa é a motivação para eu estar aqui desde as 7h30 da manhã e ter ficado direto para poder entregar essa aula para vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a advocacia é a mesma coisa. Quando você ama o que você faz, você se importa com o seu cliente, mais você recebe, mais você tem de volta. É a lei da semeadura, não tem outra coisa. E eu quero deixar registrado aqui para vocês que esse meu compromisso, ele vai até onde o meu corpo não aguentar mais. Esse meu compromisso vai até aonde o meu corpo não aguentar mais. O dia que eu não conseguir dar mais aula na internet, ou qualquer lugar, eu quero olhar para trás e falar assim, pronto, cumpri a missão. Eu cumpri a missão, ajudei milhares e milhares de advogados. Milhares e milhares de advogados. Ajudei mesmo, porque hoje a gente tem mais de 44 mil alunos, a gente tem mais de 220 mil inscritos seguidores no Instagram, mais de 141 mil inscritos no YouTube. Esse trabalho, ele não começou de ontem. Para você que está chegando agora, eu não sou um professorzinho que começou ontem dando aula na internet. Um professorzinho que eu digo assim, que começou novo, que está começando novo. Então significa que a gente está chegando no objetivo de ensinar, de entregar, de compartilhar. Porque se eu não tivesse compartilhando, se eu tivesse segurando informação comigo, eu garanto para vocês que eu não teria 2% do que eu tenho hoje de ativo nas redes sociais. Então, seja previdenciário, seja trabalhista, seja o que for, a minha missão aqui é compartilhar, é entregar para vocês. Só que é uma via de mão dupla, então eu não consigo fazer isso sem vocês. Por isso eu quero agradecer as 500 e poucas pessoas que estiveram comigo até agora. Vocês fazem isso aqui acontecer. Vocês são a motivação para estarmos aqui todos os dias. Para entregar isso aqui para vocês todos os dias. E eu tenho um apreço, eu tenho um carinho enorme por cada história de vocês. Porque vocês lutam, porque vocês são profissionais, vocês são batalhadores. Estar aqui até 9h30 ouvindo é porque vocês querem ter resultado. E eu quero honrar isso. E eu lembro, tem um filme do Jordan, do Michael Jordan, foi o maior esportista do mundo, um jogador de basquete, e o autor de um livro dele fala, olha, o Jordan tinha um compromisso com quem saía de casa para ficar 3 horas assistindo ele. Era dar o melhor. E aqui eu tô dando o meu melhor. Eu tô dando o meu melhor. Posso não ser um PhD, um Harvard, ou um doutor em direito previdenciário. Posso não ser um servidor público, um ex-juiz federal, ou
qualquer coisa que seja, mas eu estou dando o meu melhor para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu quero agradecer por cada um de vocês, pela vida de vocês. Então, que Deus abençoe cada um. Fiquem na paz. Amanhã a gente volta na nossa live, Café Previdenciário. E aguardem o nosso evento, dia 20 de fevereiro, promete. A gente vai entregar tudo o que a gente tem aqui para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.